duas doutrinas, duas heresias terríveis que fala contra as Escrituras Sagradas. Nós vamos falar sobre essas duas heresias mais diabólicas que possa existir. A primeira, não menos pior do que a segunda, é o ensinamento de que os mortos não morrem. Eles ensinam que os mortos não morrem, os mortos estão vivos. Eles estão desencarnados, morando em algum lugar, ou encarnado em outras pessoas, ou está no mundo de além. E essas pessoas, às vezes, invocam essas pessoas que morreram, e de repente aparece para elas, essas pessoas aparecem comentando assuntos familiares, contando alguns casos, ensinando alguns remédios que é eficiente para curar doenças, e aconselhando essas pessoas, e até tentando confortar o coração dos que estão vivos. Mas por que isso acontece? Porque uma vez que as pessoas desacreditam das Escrituras para acreditar nas heresias da imortalidade da alma, aí o Satanás e seus anjos personificam essas pessoas que já morreram e aparece para essas pessoas dizendo que é aquele amigo, é aquele vizinho, aquele pai, aquela mãe, aquele irmão, aquele avô, ou aquele amigo que morreu, mas está ali vivo comunicando com essas pessoas. Aí elas ensinam outras doutrinas falsas, enganam as pessoas. Como foi no tempo de Saul, rei Saul foi consultar uma feiticeira, a Pitonisa de Endor, e lá apareceu Satanás personificando Samuel e dizendo várias besteiras. Porque aquela pessoa que foi lá procurar auxílio, ele acreditava na imortalidade da alma. Ele acreditava que as pessoas não morrem. E Satanás aproveitou disto para poder fazer as artimanhas dele. Ele aproveita, né? O outro segundo pior pecado, a pior heresia, é a crença em 3 deuses. É a crença na doutrina da Trindade, onde as pessoas desfazem do primeiro mandamento para acreditar que existe um Deus Filho e um Deus Espírito Santo, que não existe de forma nenhuma esse Deus Filho e nem existe esse Deus Espírito Santo. E são 2 fantasmas que o paganismo criaram e infiltraram isso aí dentro, e as pessoas estão acreditando nesse Deus Filho, nesse Deus Espírito Santo e adorando eles. E quem recebe essa adoração? Se você está adorando uma pessoa que não é Deus, achando que é Deus, ele está adorando uma mentira. E quem que está por trás dessa mentira? É o próprio Satanás. Igual ele enganou Eva lá, Eva achando que era alguma coisa boa falando para ela, e era o próprio Satanás conversando com ela, porque ela desacreditou da palavra de Deus. Então, quando as pessoas deixam de acreditar no primeiro mandamento para acreditar na doutrina da Trindade, o que elas estão comunicando ali? Adorando quem? Que não existe Deus Filho e Deus Espírito Santo, só existe um Deus que é Pai. O próprio Senhor Jesus mesmo, lá em João 17,3, disse: e a vida eterna é esta, que conheça a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Se a pessoa está adorando mais de um Deus, esses outros 2 aí, esse Deus Filho e esse Deus Espírito Santo, a pessoa está adorando demônios. Demônios que as pessoas estão adorando. E estão fazendo pedido para demônios, porque não existe isso aí. O que existe é o Filho de Deus, que é tão santo como o Pai é santo, tão perfeito como o Pai é perfeito, tão justo como o Pai é justo. Tem a mesma natureza de Deus, mas ele não é Deus Filho, ele é o Filho de Deus,
E o Espírito Santo é o poder do Pai e do Filho. Então, aqueles que creem na imortalidade da alma estão comunicando com demônios. E essas pessoas que creem em 3 deuses, pensando que é um só, eles também estão adorando demônios, pensando que está adorando Deus.